Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando aí continuidade nos nossos vídeos da parte de mecanismo, da parte de física também. Então vamos lá aqui para verificar uma relação de aplicação de força, tomando como base o princípio de alavanca. Nesse caso aqui um exemplo referente ao uso de um alicate. Um alicate aqui, por exemplo, tipo universal, enfim, coisa do tipo. Bom, supondo que seja aplicada uma força de intensidade de 65 newtons para o uso do alicate em questão, indique qual a força mecânica que o mesmo irá realizar e qual a sua proporção entre forças. Então, o primeiro ponto é saber qual a intensidade que ele vai ter de aplicação de força, o alicate, com a aplicação da força humana, com capacidade de 65 newtons. Então, isso aí é bem interessante. E esse princípio ele se baseia no princípio de alavanca. A gente tem aqui a alavanca em equilíbrio, o qual está tomando como base aqui o centro. Então a gente tem basicamente aqui esse destacamento aqui. Então a gente tem esses comprimentos aqui que incidem referente a um centro de deslocamento. Esse centro de deslocamento aqui, nesse centro aqui do alicate. Então com essa aplicação de força você vai ter uma força que vai estar incidindo aqui nesse ponto. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte. Quando entra essa outra pergunta, proporção entre forças, é o seguinte: como essa alavanca está em equilíbrio, você sempre vai ter uma proporção, como se fosse um sistema de redução de transmissão, só que nesse caso ampliando a força. Como assim? Essa ação da alavanca ela sempre vai proporcionar um valor específico de proporção. Exemplo, vamos supor que você aplicou 10 newtons e a proporção seja de 4:1. Ou seja, se você aplicar 10 newtons de força, a intensidade da força do alicate vai ser 4 vezes maior, então seria 40 newtons. Então também tem essa pergunta aí na questão. Então são duas perguntas aí no enunciado. Referente à aplicação da intensidade da força mecânica com base na força aplicada, o princípio é esse do equilíbrio de alavanca. A gente tem aqui essa ilustração para mostrar melhor. Aqui a gente já converteu o comprimento, até voltar aqui para falar sobre essa questão do comprimento, que é o que dá base aí sobre esse equilíbrio. O equilíbrio, o centro de rotação está aqui, e aqui a gente tem um deslocamento de 45 milímetros, supondo que aqui seja o ponto de incidência de força maior, e aqui o ponto de aplicação de força, da força humana, da mão. Então você vai ter esse elemento aqui central aqui para esse deslocamento. Então aqui a gente tem esse diagrama, essa ilustração aqui que mostra já essa incidência, no caso aqui o valor convertido para centímetro, para que a gente fique com o valor final ali de força em newtons. Então aqui 4,5 centímetros do ponto B em relação ao ponto A. Esse ponto A e esse ponto B, se a gente for traçar um paralelo aqui, esse aqui seria o ponto A, aqui o ponto B, e o ponto C referente àquela aplicação da força humana. Então aqui a gente tem a distância dos valores, 16 centímetros de C para A e de A para B 4,5 centímetros. No caso, para o alicate é 45 milímetros e 160 milímetros, aí está convertido para centímetros. E aí o cálculo é esse aqui. O cálculo é esse aqui para descobrir essa aplicação. A gente tem aqui a equação de equilíbrio. Então aqui a gente tem a força multiplicada pelo segmento AB. Aqui segmento era para aparecer aqui com o tracinho aqui em cima, mas ficou com parênteses, mas entenda aí segmento, entre parênteses aí segmento. Então a força multiplicada pelo segmento AB é igual à força motriz, essa força motriz aqui é justamente a força humana aplicada, multiplicado pelo segmento AC. Então é essa relação aí de equilíbrio. Então, como tem 4 valores aqui, a gente tem 3 desses valores, então a gente consegue encontrar o quarto valor, que nesse caso é a força de incidência mecânica, que seria esse F. Então, o segmento AB a gente tem esse valor, a força motriz tem também esse valor e o segmento AC também tem. Então, montando a equação, ela fica dessa forma aqui. Então, nesse caso, substituindo os valores, ficaria dessa forma. Agora, uma coisa que eu estou vendo aqui, eu falei sobre a questão da unidade, no caso ali convertendo de milímetro para centímetro, mas na verdade não precisa converter, porque aqui, quando você fizer a relação da divisão,
essa unidade vai se anular por essa, né? Ou seja, se for centímetro por centímetro, como está aí, fica anulado, e se for milímetro por milímetro, também fica anulado, né? Então não precisa converter. Bom, então nesse caso aqui, a gente vai ter 65 newtons multiplicado por 16, né? E o resultado dividido por 4,5. Né? Então 65 multiplicado por 16 dá 1040. Dividido por 4,5, né, vai dar aqui 231, nesse caso aí já relativo à unidade Newton, né? Então, a força aplicada, não, melhor, né, a força mecânica aplicada é igual a 231 newtons. Então, com base naquela aplicação de força motriz, né, de 65 newtons, vai ter uma força mecânica de 231 newtons, né? Então, aí uma elevação de força bem interessante. E aqui está a relação de proporção. Porque o que acontece? Se você tem 231 newtons de força mecânica referente a 65 newtons de força motriz, dividindo um pelo outro, vai dar essa relação aqui 3,55. Ou seja, referente a esse alicate especificamente, a força aplicada, né, a força motriz aplicada, ela vai ser multiplicada por 3,55 para encontrar, né, a força mecânica, né, de atuação. Né? Então aí fica essa informação referente à proporção da força, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar resolvendo um exemplo utilizando a equação de Torricelli. Né? E vamos lá para o exemplo, né? Aqui a gente tem o seguinte. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso, né, e sobre a pista o total de 1.200 metros. Ou seja, o avião partiu de um ponto zero, né, percorreu até um ponto final, né, onde esse percurso aí ele teve, né, o deslocamento, né, a distância de 1.200 metros. Né. Executando esse percurso com aceleração escalar de 62 metros, né, por segundo ao quadrado, né, ou seja, foi a aceleração que esse avião executou, né, durante esse trajeto. A pergunta é qual a velocidade na decolagem do avião, ou seja, após os 1.200 metros, o avião ele decolou. Né, ele decolou. Então, com base na equação, a gente tem o seguinte, né, a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade, né, a partir do ponto zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração escalar multiplicado pela variação do espaço. Então, nesse caso, né, a velocidade inicial, ponto zero, é zero, né, já que ele parte do repouso. Né, então, essa velocidade aqui ela vai ser zero. E duas vezes a aceleração aqui já está indicada, né, 62 metros por segundo ao quadrado. E a variação do espaço. A variação do espaço é a distância que ele percorreu até a decolagem. Né? Nesse caso, aí 1.200 metros, né? Que foi o que ele percorreu. Então, substituindo aqui os valores, né? Vamos ampliar aqui. Substituindo os valores, a gente vai ter 0, mais duas vezes a aceleração e a variação do espaço. Né? Então, aqui 0 ao quadrado, né? Vai dar 0. Né? 2 vezes 62 vezes 1.200 vai dar 148.800. Então, você vai ter a velocidade ao quadrado é igual a 148.800. Né? Então, como a gente está querendo descobrir a velocidade, a gente vai extrair a raiz quadrada de 148.800. Extraindo essa raiz, a gente vai encontrar aqui essa velocidade, que é a velocidade que ele parte ali no momento da decolagem, ou seja, 385 metros por segundo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!